O Amazonas viveu em janeiro a segunda onda da Covid-19. Os hospitais entraram em colapso e foram batidos todos os recordes de casos, internações e mortes. E também faltou oxigênio nas unidades hospitalares. Com a ajuda do governo federal, artistas da iniciativa privada, o Estado conseguiu diminuir o número de casos e, consequentemente, internações e mortes. A responsabilidade pela falta de oxigênio no Estado está sendo investigada pelo Ministério Público Federal. Com a redução no número, houve flexibilização dos comércios e os estabelecimentos foram reabrindo de forma gradativa. Porém, especialistas alertam para uma possível terceira onda, que pode ser ainda pior que a segunda. Os números apontam que nos últimos 30 dias, os dados se assemelham a dezembro do ano passado, mês que antecedeu a segunda onda. Os gráficos divulgados pela Fundação de Vigilância em Saúde mostram que a curva desceu, está estável, mas continua bem parecido com o mês de dezembro do ano passado. O fato se repete no número de internações e também no número de mortes. Na semana encerrada no sábado, dia 10, por exemplo, a média foi de 879 casos por dia, 10% a menos do que há 14 dias, mas ainda 1,3 vezes mais do que o registrado no início de dezembro, semelhantes ao início da segunda onda da pandemia no estado. Situação semelhante se repete entre as internações, também em tendência de estabilidade, com média de 37 hospitalizações por dia, o que é 10% superior ao registrado no começo de dezembro. Já os óbitos caíram 30% em uma semana, aproximando-se da média do início de dezembro. Os números ainda preocupam os especialistas. Pesquisadores alertam de uma possível terceira onda, caso o fato seja ignorado pelos governantes. Manaus é o pior exemplo no mundo de combate à pandemia. O trabalho realizado hoje para a contenção da pandemia em Manaus é um exemplo do que não deve ser feito. Nitidamente, o governo Wilson Lima representa um descaso para a pandemia. A FVS não tem adotado as medidas e recomendado para o governo exatamente o que deveria ser feito. Muito pelo contrário, a gente vê uma passação de pano para ceder a comerciantes e a outros setores da sociedade e não fazer o controle da pandemia. Com isso, toda a sociedade sofre, principalmente o setor do turismo, que está sendo estrangulado. O setor do turismo no Amazonas vai morrer por conta da continuidade da pandemia. E nós precisamos resolver esse problema para, de fato, nós atendermos todos os setores de maneira igualitária. O deputado Wilker Barreto até solicitou a ida das autoridades de saúde para irem falar na Assembleia Legislativa do Amazonas sobre o que está sendo feito para evitar uma terceira onda. Preparar o Amazonas para uma possível terceira batalha, ao mesmo tempo que avançar na vacinação para o achatamento da curva. Mas o que pode acontecer, presidente adjunto Afonso, é que a vacinação seja posterior à terceira onda. E nós não temos mais o Brasil para socorrer. Que Deus o livre. O Amazonas passe pelo que passou na segunda onda, sem o governo federal socorrer como socorreu na segunda. Não esqueçamos que nós estamos com o Brasil em colapso.